Olá pessoas, meu nome é Leonardo Gabriel, sou professor de Física do Cefet-MG e aluno do curso de Comunicação Pública da Ciência do Amerec UFMG. Não é novidade para ninguém, estamos vivendo um momento de um forte negacionismo científico, né? Onde a ciência está sob ataque e é muito comum, principalmente entre quem atua na área de divulgação científica, é muito comum que a gente saia em defesa da ciência, né? E, e o vídeo de hoje, ele tem o objetivo de discutir por que que isso faz sentido, né? Por que que é importante defender a ciência, seja quando acontece um corte de verba no financiamento público da ciência, seja quando a ciência sofre um ataque como o negacionismo científico, né? Então isso tudo está ligado a duas questões que eu pretendo discutir aqui nesse vídeo, né? A primeira delas é por que o conhecimento científico é uma forma de conhecimento especial, é uma forma de conhecimento robusta que merece uma credibilidade, né, social. E a segunda questão é por que é importante fazer divulgação da ciência. Então vamos lá. Eu não pretendo aqui discutir, né, resolver o problema, o chamado problema da demarcação da ciência, né, definir, fazer uma definição do que é ciência e o que não é ciência, porque além disso ser uma questão muito complexa, é uma questão ainda em aberto, esse problema ainda está em aberto no campo da filosofia da ciência. Então o objetivo aqui é bem mais humilde, é apenas tentar responder a seguinte pergunta, né? O que confere à ciência o seu caráter único e especial, né? Ou seja, o que justifica o conhecimento científico ser tratado como um conhecimento de justificada credibilidade perante a sociedade. Essa é a questão. E essa questão é discutida pelo filósofo Lee McIntyre no livro Atitude Científica. Eu vou colocar a referência no Saiba Mais, né? E para ele a resposta dessa questão está em uma atitude da comunidade científica, que é uma atitude que ele chamou de atitude científica. E essa atitude ela pode ser resumida em dois compromissos. Primeiro, nós nos preocupamos com evidências empíricas. E o segundo, estamos dispostos a mudar nossas teorias à luz de novas evidências. Então, basicamente, se a gente tem uma teoria científica, para que essa teoria seja científica, é necessário que ela mantenha um certo acordo com as evidências empíricas e caso surja no futuro evidências científicas robustas que sejam contrárias a essa teoria, nós temos que estar dispostos a mudar a nossa teoria à luz dessas novas evidências que surgiram, né? Então, para o Lee McIntyre, esses dois compromissos é o que conferem à ciência o seu caráter único e especial como forma de conhecimento. E essa atitude científica, ela é uma atitude não apenas do cientista como indivíduo, mas principalmente da comunidade científica, né? Bom, e como que essa atitude científica ela se consolida na prática, no dia a dia dos cientistas, né? Hoje em dia, né? Então, eu vou trazer aqui alguns pontos, né? Essa atitude científica ela acaba se consolidando através de uma cultura que está presente dentro da comunidade científica, dentro do dia a dia de se fazer ciência, né? Eu vou trazer aqui alguns pontos dessa cultura que eu considero muito importantes, claro que um pouco baseado na minha trajetória, né? Eu sou pesquisador na área de física teórica, então é um pouco do que eu considero importante, tem um pouco a ver também com a minha trajetória dentro da ciência, né? Então, alguns pontos que eu considero importantes aqui, que fazem parte dessa cultura, o primeiro é o compartilhamento dos resultados. Então, um cientista, quando ele desenvolve um trabalho e chega em algum resultado relevante, ele compartilha os seus resultados com os demais cientistas, né, com a comunidade científica. E como que isso é feito? Normalmente isso é feito por meio das publicações científicas. Então vamos supor que eu elaborei um trabalho, então eu escrevo um artigo científico e submeto esse artigo para uma revista científica da minha área de pesquisa.
E aí vai entrar em cena uma outra característica que faz parte da cultura, que também é muito importante, que é o processo de revisão por pares. O que é isso? O editor da revista ele pega o meu artigo, então ele envia o meu artigo para outros cientistas, especialistas da minha área. Esses outros cientistas, que são os meus pares, né, eles farão um papel de árbitros. Então eles vão ler o meu trabalho minuciosamente, eles vão avaliar se a minha metodologia, se ela é consistente ou se ela tem falhas, se os resultados que eu apresento são relevantes e se eles estão ou não ancorados em evidências. E a partir daí, eles elaboram um parecer, né? E é com base nesse parecer que o editor da revista ele toma a decisão final de publicar ou não o meu artigo naquela revista, né? Então, se um trabalho científico é publicado numa revista séria que tem um processo de revisão por pares, já é uma etapa interessante. Você já vai ler aquele artigo sabendo que esse artigo já passou por uma avaliação crítica. Bom, isso não é um processo perfeito, não é 100% de garantia. Pode acontecer de um trabalho de baixa qualidade passar, né? E aí entra em cena uma outra característica também muito importante da comunidade científica, que é o contínuo escrutínio da comunidade científica. Quando um trabalho é publicado, toda a comunidade científica passa a ter acesso a esse trabalho. Então, outros grupos de pesquisa vão, ao ler aquele trabalho, alguns grupos podem repetir aqueles cálculos que estão ali, ou repetir algum experimento que está ali. Então, caso tenha algum erro naquele trabalho, mais cedo ou mais tarde, esse erro ele acaba aparecendo, né? Então, essa característica também da comunidade científica, ter um olhar crítico aos trabalhos que são publicados e estão disponíveis, também é uma questão muito importante. Essas práticas coletivas, né, de certo modo, elas constituem uma ferramenta boa de detecção de erros ou até mesmo de fraudes, né, caso aconteça. Outra questão importante de discutir é a questão dos consensos científicos. Nem tudo na ciência já é um consenso estabelecido, mas muitas coisas são, né? Então, por exemplo, que o aquecimento global existe e que ele é causado principalmente pela ação humana, isso é um consenso dentro da comunidade científica, entre os especialistas, né, na área de clima e mudanças climáticas. Que o tratamento precoce da Covid com cloroquina e ivermectina é ineficaz, isso também é um consenso entre os especialistas da área. Então tem essas questões. Um consenso científico, gente, ele é estabelecido pelas melhores evidências que estão dadas naquele momento. Isso é um consenso científico. É importante destacar aqui que eu não estou falando de uma verdade absoluta, né? Um consenso científico é um consenso científico. É o melhor consenso que se tem ali, dada aquelas evidências que estão postas, tá certo? Mesmo dentro de um consenso científico, é possível que exista vozes discordantes dentro da comunidade científica. Então, vozes discordantes fazem parte da ciência. Cabe a essas vozes discordantes, né, dentro do jogo da ciência, das evidências, cabe a eles tentar convencer, né, que eles estão certos e que todo mundo está errado. Caso isso não aconteça, o consenso se mantém, tá certo? Então, o consenso científico, bem resumidamente, seria isso, né? E é interessante também destacar que a ciência como um todo, né, e consequentemente os consensos científicos também, eles têm uma abertura para mudanças mediante novas evidências. Então, o consenso científico, que hoje aponta para cá, caso surjam evidências novas, robustas, que indiquem um caminho, uma direção diferente, um consenso científico, ele tem essa abertura para mudanças. Muita gente acha que isso é uma coisa que desmerece a ciência, né? Se a ciência, então, ela pode estar errada, uma coisa que a gente pensa hoje na ciência pode estar errada, sim. Só que, muito pelo contrário, gente, essa abertura de poder mudar não desmerece a ciência, muito pelo contrário, é isso que confere à ciência a credibilidade que ela tem, porque se a ciência fosse algo
dogmático, né, que não mudasse, apesar das evidências indicarem para outro lado, não teria por que você acreditar na ciência. Então é justamente o fato da ciência, em primeiro lugar, ter um compromisso com as evidências, e, em segundo lugar, estar aberta a mudar de rota, caso as evidências, né, indiquem uma mudança de rota, é justamente isso que justifica você dar credibilidade ao conhecimento científico. Então, basicamente é isso, né? E quando eu falo então, resumindo, né, a atitude científica, que é consolidada por uma cultura da comunidade científica, é o que confere à ciência o seu status de conhecimento justificado. É importante diferenciar, tá, gente? A crítica honesta, as vozes discordantes que podem existir dentro da comunidade, do processo que a gente chama hoje de negacionismo científico, tá? Negacionismo científico é outra coisa. Então eu vou trazer aqui uma definição de negacionismo que está no livro Contra a Realidade, da Natália Pasternak e do Carlos Orsi. Então uma definição breve, né, bem simples, seria o seguinte, né? Negacionismo científico é a atitude de negar para si mesmo e para o mundo um fato bem estabelecido ou um consenso científico, vírgula, na ausência de evidências contundentes. Então, esse na ausência é importante para caracterizar o negacionismo. O negacionismo ele acontece quando a crítica ao consenso tem bases frágeis ou inexistentes. É contumaz, ou seja, os autores insistem nela, mesmo depois que seus argumentos são devidamente corrigidos ou refutados. E torna-se grave quando se converte em espetáculo. O negacionista, incapaz de convencer os especialistas que realmente entendem do assunto, decide censurar os fatos, ou, se for incapaz de fazê-lo, acaba levando o seu caso para o tribunal da opinião pública. Recentemente, a gente vive uma situação complicada, né? Porque a gente tem a vacinação infantil com a vacina da Pfizer. Hoje ela é um consenso científico, então você tem aí já a aprovação da Anvisa, que avaliou tecnicamente os dados, né, de segurança e eficácia dessa vacina. A gente tem também o FDA nos Estados Unidos, a Agência Europeia de Medicações, que também aprovaram essa vacina, e praticamente todas as principais entidades científicas do mundo, né, chegam na mesma conclusão, de que a vacina é segura e eficaz e que o benefício de aplicar essa vacina nas crianças ele é muito, muito importante, né, e necessário. E recentemente o ministro da Saúde, nosso atual ministro da Saúde, jogou o tema para uma possível consulta pública, né? E aí, gente, é importante diferenciar, porque assim, não nesse caso, né? Em alguns casos onde realmente existe uma controvérsia, né? Aqui não é o caso da vacina, mas se existisse uma controvérsia real, ou mesmo que não fosse uma controvérsia científica, mas que fosse uma controvérsia sociotécnica, que fosse uma questão com impactos em diversos atores sociais, então essa consulta pública seria muito bem-vinda. Mas definitivamente não é o caso da vacinação, né? Porque a gente tem uma questão consensual dentro da comunidade científica, de que a vacina é segura e eficaz e necessária para as crianças, e aí a gente está vivenciando esse cenário, né? Então vamos lá. Agora, pulando para a segunda questão, né? Por que divulgar ciência é importante, né? Eu vou trazer aqui alguns pontos que são discutidos pelo professor Yuri Castell Franklin no artigo Por que comunicar temas de ciência e tecnologia ao público? Eu vou botar a referência no Saiba Mais, né? E nesse artigo o professor Yuri discute, né, que existem várias justificativas que são normalmente difundidas, né, do porquê é importante comunicar ciência, né? Entre as justificativas mais propagadas estão aí, né, a ciência está ligada ao desenvolvimento tecnológico e econômico, né? Um país com uma ciência de ponta, isso geralmente está ligado à supremacia militar e à segurança nacional. E um país que tem uma ciência desenvolvida, normalmente ele adquire prestígio e influência no cenário internacional. Então, essas são as justificativas mais, né, propagadas e difundidas, mas a justificativa mais importante, né, e menos óbvia
que também é discutida nesse artigo, é que a ciência ela é importante para o bom funcionamento da democracia. Como assim, né? O que você pode se perguntar, o que a ciência tem a ver com a democracia? Tem tudo a ver, porque a gente sabe que muitos debates políticos, éticos, econômicos envolvem conhecimentos científicos. Então, o conhecimento científico, gente, ele é apenas um, tá? Mas ele é um ingrediente, um dos ingredientes importantes no processo de tomada de decisão dos diversos atores sociais, né? Então, a gente chega aqui num ponto, né? Voltando agora para o negacionismo, se o conhecimento científico ele é um dos ingredientes importantes nas decisões políticas dos diversos atores sociais, quando você nega ou quando você distorce o conhecimento científico por meio do negacionismo, a gente está, na prática, sofrendo um ataque à própria democracia. Então é isso, e infelizmente estamos vivendo tempos difíceis, né? A discussão de hoje é essa, espero que vocês tenham gostado. Então, um forte abraço e até a próxima.